Graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nessa noite, amém? É bom estarmos louvando ao Senhor, cantando ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de estarmos à casa dele no primeiro dia da semana, adorando ao Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu sei que você veio à casa do Senhor alegre, feliz, sorridente, como diz o salmista, né? Que nos alegramos por estarmos na presença do Senhor e principalmente quando estamos juntos com os nossos irmãos, adorando ao nosso Deus. Quem lida comigo assim, está mais próximo há um tempo, sabe que eu gosto muito de um poema de Mário de Andrade, que fala sobre o valioso tempo dos maduros. Alguém já ouviu falar nesse poema? O valioso tempo dos maduros, nem os maduros? Mesmo. E é interessante esse poema do Mário de Andrade. Ele fala o seguinte, ele começa a dizer que ele começou a observar a vida dele e começou a ver que ele tinha mais passado do que futuro. Aí lascou, né? Ele começou pensando assim, e aí ele começou a falar assim, ó, eu estou parecendo um menino com uma bacia de cereja. Eu estou só parafraseando esse poema, que começou a chupar a bacia cheia, assim, sem notar como estava chupando. E de repente, diminuiu as cerejas e começou a chupar até os caroços ali. Talvez você já chupou assim, talvez a jabuticaba, quando você compra muita jabuticaba e vai chupando e de repente está acabando, você vai chupando até o finalzinho. E ele fala isso para dizer o seguinte, eu observei que eu tenho mais passado do que futuro, então eu não tenho mais tempo para lidar com conversas que não levam a nada, para conversar com aquelas pessoas que são egoístas, que só pensam nelas, que não querem ajudar o próximo, para discussões inúteis. E ele começa a retratar nesse poema vários comportamentos que diz sobre aquela pessoa que realmente para e fala o seguinte, meu tempo é importante, a minha vida realmente tem valor. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Pensarmos sobre a realidade do tempo. O que a realidade do tempo vem nos ensinar. Vamos nos colocar em pé e vamos ler o Salmo 90. Oração de Moisés, homem de Deus. E nós vamos ler o Salmo 90 em uma só voz. Vamos ler juntos? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, se havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que tu és devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio.
Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e os seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as suas obras as obras de nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar. Ó Deus, diante da tua palavra, sabemos, ó Deus, que carecemos do teu Santo Espírito. Ilumina e venha falar aos nossos corações, que assim seja, em nome de Cristo. Amém. Pode se sentar. Queridos, talvez ao lado do Salmo 23, o Salmo 90 seja um dos mais lidos do livro de Salmos. Um pouco tempo atrás, um amigo mandou uma foto de uma casa para mim e falou assim: você lembra dessa casa? E eu lembrava sim, porque foi uma casa que eu tinha morado lá no interior, em Muriaé, há muitos anos. Eu tinha meus 14 anos e ele tinha passado perto e esse amigo tirou a foto e fez questão de falar assim: você lembra daquele tempo nosso que nós brincávamos, que nós jogávamos bola à frente da casa num gramado? Você lembra? E quando nós paramos e pensamos, e me fez pensar ali, recordando o tempo atrás, falei: puxa vida, olha quantas coisas aconteceram na minha vida durante esse período. E nós temos esse hábito. Quantas pessoas que falam conosco assim: você lembra daquilo que aconteceu? Você lembra da nossa infância? Nós começamos a parar e a recordar e a pensar do que aconteceu em nossas vidas, o que ocorreu em nossas vidas. Talvez a gente não lembre muito o que comemos ontem no almoço, uma coisa ou outra, mas muitas coisas do passado nós lembramos sim. Isso quer dizer que o tempo está andando, e quanto mais velho, quanto mais idosos, quanto mais o tempo vai chegando para as nossas vidas, mais parece que o tempo passa rápido. Talvez se eu fizesse essa pergunta hoje à noite, você tem percebido que o ano está passando rápido? Para muitos está passando rápido, porque é assim a vida para nós. A realidade da idade, quando nós falamos para os nossos filhos: quando eu tinha a sua idade, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo outro. Eu queria pensar o seguinte: como nós temos encarado a nossa vida? Como nós temos encarado o tempo? A reflexão sobre o tempo nos leva a ver como somos fracos e como a nossa vida é curta. No Salmo 39, versículo 4, fala o seguinte: dai-me a conhecer, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. E eu pergunto para você: você já parou para pensar quão frágil você é? Talvez a gente só para quando a gente assusta sobre a nossa saúde, não é verdade? Quando a gente olha sobre o histórico familiar. Esses dias eu passando, indo ao médico, né? A médica me perguntou assim, sobre o meu histórico familiar do coração. Naquele momento eu parei e voltei lá atrás, do meu pai, que tinha falecido com infarto, da minha tia, que tinha falecido com infarto. Eu falei para ela assim: pode parar, doutora. Pode parar aí, que esse negócio de coração aí está na mão de Deus. Porque se eu for olhar o histórico, a gente volta lá atrás e vê muitas coisas. O Salmo 90, ele foi escrito por Moisés.
talvez os mais antigos, no livro de Salmos. E ele vem retratar sobre o tempo, sobre a vida. E Moisés, nós sabemos que era filho de pais judeus, colocado num cesto, deixado à beira de um rio, adotado pela filha de Jacó. De Faraó, desculpa. E foi cuidado ali. Diz o Salmo 7, versículo 24. Por favor. Atos 7, 22, digo. Atos 7, 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Eu queria parar aqui e pensar o seguinte: nós conhecemos a história de Moisés. Moisés ficou 40 anos no deserto. Antes de chegar no deserto, ele passou 40 anos no palácio, aonde ele foi educado. Depois, devido ao evento a qual ele é abordado por uma atitude errada dele, ele foge e vai para o deserto e passa 40 anos. E depois ele passa 40 anos guiando o povo de Deus. E nós observamos que na vida de Moisés, ele viu que toda a sabedoria, todo o conhecimento que ele teve no palácio, não o ajudou a entender sobre o dia dele, sobre a vida dele. E Moisés passou a ser reeducado. Nada de autossuficiência, e tornou-se um vaso na mão do Senhor. A vida do cristão é assim, dinâmica. A vida sempre vai ser dinâmica para nós. Nós vamos estar sempre em mudança. E onde eu estou querendo chegar, meus queridos? Que Moisés, ao escrever o Salmo 90, que é um cântico, ele escreve também 2 cânticos que encontramos nas Escrituras. Ele fala o seguinte: eu tive de ser reeducado, eu tive de aprender sobre o tempo e sobre a vida. Eu precisei de entender que os meus dias estavam na mão do Senhor e eu sempre fui frágil, sempre tive fragilidade, dia a dia. Queridos, nós passamos aí há pouco e estamos passando também, ainda na pandemia, mais gravemente há 1 ano e meio, forte. O que nós aprendemos dela? Moisés, quando ele foi para o deserto, estava sendo preparado por Deus para dirigir, para conduzir o povo. Ele teve de aprender, estar mais perto do Senhor, aprender a depender do Senhor, aprender a buscar no Senhor direção, aprender que o Senhor é santo, que ele precisava se humilhar. E o que nós aprendemos com essa pandemia? Será que nós saímos dela aí mais perto do nosso Deus ou saímos mais murmurando diante do nosso Deus? Eu quero dizer o seguinte, que o nosso tempo é pouco. Assim diz Moisés. Nosso tempo é curto, por isso que o Salmo 90 vai descrever um Deus criador, um Deus que é juiz, vai descrever a minha situação, essa situação diante de Deus, e vai ser o Salmo que vai falar assim: pede sabedoria ao Senhor, pede sabedoria ao seu Deus. Então, na realidade do tempo, ele vem nos ensinar o seguinte, que Deus é eterno, que Deus é morada. Assim que o salmista começa aí, Moisés, que Deus tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Deus é o nosso refúgio sempre. Deus foi o refúgio para os pais, lá no princípio, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Deus foi refúgio para os patriarcas, Deus foi refúgio para os profetas, e Deus é refúgio para aqueles que confiam no Senhor. E não importa onde estivermos, porque é isso que Moisés está falando o seguinte: nós passando essa caminhada no deserto aqui, eu passando a minha vida toda, Deus nunca deixou de nos proteger, Deus nunca deixou de cuidar das nossas vidas. Pare e pense, há 10 anos atrás, o que o Senhor fez pela sua vida?
Talvez você que tenha um pouco mais de idade, há 20 anos atrás, o que Deus fez pela sua vida? Você que tem um pouco mais, há 30 anos atrás, o que o Senhor fez pela sua vida? Será que a gente pode aquietar o nosso coração e falar, o Senhor realmente tem sido a nossa morada, o nosso refúgio? E diz aqui, dia e noite, não importa as circunstâncias, não importa o momento. Por quê? Porque eu e você não podemos construir jamais refúgio, jamais fortaleza para as nossas vidas, porque ela só existe em Deus. Será que eu tenho tentado construir um refúgio para a minha vida? Eu vou criar isso ao meu redor, eu vou fazer isto para que nada me atinja. Jamais eu vou conseguir fazer isso, jamais eu vou conseguir realizar algo, e nós temos visto isso. O Salmo 90 vai nos dar o quê? Esperança, vai nos dar sentido, vai nos dar alento, porque ele foi escrito para aqueles que estavam sofrendo, aqueles que estavam sem alento, aqueles que estavam sem esperança, para aqueles que estavam olhando os seus dias difíceis, que deveriam compreender que o Senhor estava presente e que ele serve a um Deus o quê? Eterno. Talvez nós temos já aí essa consciência, como o poeta que eu citei lá, o Mário de Andrade, que há um começo e um fim. Nós cristãos temos esse entendimento, só que nós entendemos além, que nós servimos um Deus eterno, que temos uma morada eterna, que vamos morar com o Senhor, nosso Deus, e que aqui somos apenas peregrinos. Deus não é qualquer abrigo, é uma fundação que não vai quebrar, não vai afundar. É uma viga que não cede, é uma janela firme. Deus nunca se desgasta, Deus nunca enfraquece, nada pode diminuir a força e o poder do nosso Deus. Desde o passado até o futuro, não importa a nossa vida, não importa os nossos dias, o Senhor é a nossa morada. Nada pode o quê? Nos separar do nosso Deus. Romanos 8, 38 e 39. Vamos ler juntos? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada pode nos separar do nosso Deus, nada mesmo, meus queridos. Deus é eterno, Deus é o nosso refúgio. E Moisés faz menção falando o seguinte: Deus esteve guardando os patriarcas sempre, guardando o seu povo sempre. Deus é a casa e a defesa nos dias da peregrinação. Deus foi o nosso guardião nesse deserto. E nós devemos pensar o seguinte: a realidade do tempo vem nos ensinar isto. Nós temos um Deus eterno. Nosso tempo é limitado aqui nessa terra. Nosso Deus nos guarda e Deus nos prometeu morarmos com Ele eternamente. É um Deus que está nos protegendo. Nos ensina também que a vida passa muito rápido. Por causa do pecado lá no Éden, chegou a morte. A morte chega à humanidade e o Senhor fala que foi criado do pó e do pó que retornará. E Moisés faz questão de lembrar sobre isto, devido à nossa situação de fragilidade e queda. Nós precisamos de Deus como morada, porque a morada terrena é muito frágil. Um dia nascemos,
precisarmos de cuidado e continuamos precisando de cuidado do nosso Deus e vamos continuar a precisar de cuidado do Senhor sempre. Mas os dias mudaram para nós. Os dias vão mudar para aqueles que estão vindo. Os dias são frágeis, os dias são difíceis. E o Senhor fala o seguinte: volta ao pó, que quer dizer o seguinte: ser esmagado. E quando você para e pensa sobre a sua vida, sobre o seu tempo, e talvez você possa ter, dizendo humanamente, né, mais passado do que futuro, nós vemos que somos esmagados diante do nosso orgulho. O que nós temos feito da nossa vida? O que nós temos realizado da nossa vida? Não sabemos se amanhã estaremos aqui, mas devemos estar ciente que o Senhor é o nosso refúgio, que realmente o Senhor possa esmagar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. A morte era muito real para Moisés. Moisés viu túmulos sendo colocados debaixo de pirâmide, provavelmente. Ele viu os primogênitos ali na 10ª praga dos egípcios sendo mortos. Os soldados egípcios morrerem no Mar Vermelho. Moisés fala sobre os patriarcas, sobre os cristãos que tinham partido, a turma do Pentateuco, né, que ele escreve os 5 primeiros livros aí das Escrituras. E Moisés lidava com isso sabendo o seguinte: a vida é passageira e nós precisamos estar consciente disto e junto com o nosso Deus e desfrutar da vida que realmente Deus tem nos dado. Talvez você tenha falado para alguém ou para você mesmo: a minha vida está sem sentido, está um tédio, está vazia, parece que não acontece nada, parece que não ocorre nada, parece que não muda nada, parece que um dia é igual ao outro. Meu querido, só existe uma solução para nós, é estarmos juntinho do nosso Deus. Só existe uma solução para a nossa vida, é estarmos buscando ao Senhor, é estarmos descansando ao Senhor e reconhecermos dos nossos pecados diante de Deus, seja eles externos, seja eles internos, abertos ou ocultos. É assim que Moisés fala, porque o Senhor conhece a nossa vida e o nosso pecado, e muitas vezes a vida fica sem sentido por causa do pecado. Não deixa a gente andar. Não existe lugar melhor do que estarmos no centro da vontade de Deus. É aquela pergunta que eu tenho que fazer para mim sempre. É aquela pergunta que você tem que fazer sempre para você mesmo. Eu estou no centro da vontade de Deus? Ao acordarmos, eu tenho feito aquilo que o Senhor deseja. Sabe por quê? Porque o tempo está passando. Será que nós vamos deixar para servir ao Senhor amanhã? É igual a gente promete de deixar o doce amanhã, de começar a fazer exercício amanhã, e eu começo a servir ao Senhor amanhã. Querido, nós temos hoje para servirmos ao nosso Deus. O tempo passa rápido. Tiago 4, versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo que se dissipa. Diz as Escrituras que a nossa vida é assim. É assim que Moisés coloca falando o seguinte, mostrando como a erva que nasce hoje pela manhã e à tarde já está morta. Nossos dias diante do Senhor como se fosse umas 3 horas, a vigília da noite. 1000 anos para o Senhor como um dia. Moisés lembra daqueles que viveram muitos anos, 800, 900 anos. O que é isto? Diante do Senhor não é nada. E Moisés lembra da realidade comum. Os nossos dias são curtos nessa terra. Nossos dias estão passando. Nós precisamos estar servindo ao Senhor, servindo ao nosso Deus. A realidade do tempo nos ensina que nós precisamos
de fato, de sabedoria. De tantas lutas, de tantos sofrimentos, de tanta morte, todos nós precisamos saber contar os nossos dias. O que é isto? É saber realmente o que nós estamos fazendo com os nossos dias. Esses dias eu ouvi de alguém falando assim: não, eu nunca ouvi falar de tanta morte igual escutamos ultimamente. Mas sempre teve, né? Está mais intensa. E nós? E nós com a nossa vida? Será que nós temos sabedoria? Existe um livro de John Piper, diz o seguinte, o título: Não jogue sua vida fora. Se você tiver oportunidade, leia esse livro, John Piper, Não jogue a sua vida fora. E esse livro trata diretamente como você pode evitar, não a questão de ter sofrimento, de ter lutas, mas como você pode evitar a não desperdiçar a sua vida, não jogar fora a sua vida, que é o bem precioso que Deus te deu. Cuidar para vivermos a vida que o Senhor deseja, não os nossos próprios o quê? Desejos. Porque muitos pensam o seguinte: então se a vida passa tão rápido, eu tenho que aproveitar, eu tenho que desfrutar. Meus queridos, a Escritura nos fala que agora eu já não posso viver para mim mais. Agora eu devo viver para o Senhor. A Escritura fala que eu só tenho a vida e a vida eterna por causa de Cristo Jesus. Eu devo dedicar a minha vida o quê? A Ele. A minha mente tem que ser cativa a Cristo Jesus. Os meus desejos têm que ser os desejos que o Senhor realmente coloca no meu coração, que agrade a Ele. Não jogue a sua vida fora, como muitos chegam no finalzinho dos seus dias, começam a falar assim: puxa, o que eu fiz com eles? O que eu realizei com a minha vida? Nós precisamos confessar os nossos pecados e arrependermos dele e retomarmos a vida com Deus. Nunca vamos aprender a contar os nossos dias com a nossa própria força, com a nossa própria sabedoria. É isso que Moisés está falando. Eu aprendi muitas coisas no palácio, mas nada disso me serviu. Nada disso me ajudou a contar os meus dias de uma forma sábia, a ver o que eu estou fazendo com a minha vida. Eu não posso ficar por conta. Eu não posso ficar neste mundo por minha conta. Eu não posso ficar com as minhas próprias vontades. Sabe por quê? Porque eu sou muito atrapalhado. Toda vez que eu fico por minha conta, sai alguma coisa errada. Você já experimentou isso? Aquela hora que você vive por sua conta, o trem sai errado. O trem complica. Aquela hora que você quer começar um projeto na sua vida, você começa. Começa e de repente aquele negócio sai do errado, a gente corre para Deus e mergulha aquela situação o quê? Em oração. A gente fala assim: Senhor, socorre aqui. Senhor, olha o que eu estou passando. Ainda bem que Deus é misericordioso. Ainda bem que Deus olha com amor para as nossas vidas. Porque nós tínhamos que ter feito o quê? Antes de começarmos qualquer coisa na nossa vida, nós levamos a Deus tudo em oração. Tudo em oração. Porque somos muito atrapalhados devido ao pecado. Nós precisamos do Senhor. O Senhor precisa dirigir as nossas vidas. Você acredita de fato nisso, que você precisa do Senhor? Desse mundo de labuta, de fragilidade, de brevidade, de rapidez que a vida passa. Nós precisamos do Senhor. Seus dias precisam de Deus, porque talvez estejam desanimados. Aquele dia é desanimado, aqui é dia monótono. O Espírito Santo é dinamismo, é poder. É Ele que traz sentido em nossas vidas. Muitas pessoas estão procurando o seguinte: tomara que essa semana aconteça alguma coisa. Eu vou te falar uma coisa: só vai acontecer se você começar a buscar no Senhor. Você, cristão,
Não tem outro. Você precisa buscar no Senhor. A partir desse dinamismo, desse poder, da ação do Espírito Santo dentro de você, tudo se transforma. E tudo muda. Mas começa, é assim, nossa comunhão com o Senhor. É o Senhor redimindo os nossos dias. O Salmo 90 nos dá a ideia realmente de tempo. O versículo 1 nos fala sobre moradia. Nos fala sobre de geração em geração. O 2 de eternidade em eternidade. O 4 nos fala de anos, que são longos para nós, para Deus não são. O 6 nos fala de manhã e tarde. O 9 nos fala de todos os dias e anos. O 10 nos fala de 70 e 80, cansaço e fado. O 12 nos fala contar os nossos dias. E o 14 nos fala sobre satisfação pela manhã. Sabedoria para que a gente possa ser fiéis ao Senhor. Por que eu estou pedindo sabedoria, Senhor, para me contar os meus dias? Para que eu seja fiel só ao Senhor. Que o Senhor é o provedor. Hoje pela manhã nós escutamos sobre isso. Não ficarmos ansiosos, porque o Senhor é provedor. Eu preciso de sabedoria sabendo que amanhã Deus estará cuidando da minha vida. Eu preciso de sabedoria do Senhor para buscarmos os desejos e a vontade dEle, jamais satisfazer a minha própria carne. Eu preciso de sabedoria para saber que na hora da aflição, na hora das lutas, o Senhor é a minha morada, o Senhor é o meu refúgio. Eu preciso de sabedoria para entender a ação de Deus, a obra de Deus. Ela é mais importante do que qualquer coisa dessa terra minha. Nossa obra é passageira, mas do Senhor é eterna. Nós ouvimos aí já, lemos, agora à noite, que as misericórdias do Senhor renova a cada amanhecer, como diz Jeremias em Lamentações. Queridos, sem a bênção de Deus, não teremos sucesso o quê? Em nada. Em nada. O salmista, no Salmo 1, fala o seguinte: que o Senhor realmente possa olhar para nós e tudo que fizermos possamos sermos o quê? Bem-sucedidos. Mas antes disso ele fala que eu não devo escutar conselho de ninguém, a não ser o Senhor. Conselho, não sentar na roda dos escarnecedores, conselho de ímpios. Eu devo ter uma vida com o Senhor. Sem a bênção de Deus, não teremos sucesso na nossa vida. Nosso trabalho no Senhor, esse sim, tem impacto o quê? Eterno. O que nós fazemos vai ecoar, vocês já ouviram sobre isso, para a eternidade. O nosso tempo aqui é passageiro, mas se trabalharmos para o Senhor, estamos construindo algo que é eterno. A realidade do tempo tem nos ensinado isso. Devemos contar os nossos dias e olhar que forma que nós estamos vivendo. Vamos parar e vamos pensar um pouco sobre isto. Essa semana vamos parar e vamos pensar sobre isto. Como está sendo os seus dias? Desfrute deles melhores. O seu tempo, como você tem usado o seu tempo. Faça realmente aquilo que o Senhor deseja. Nós devemos ter temor diante do Senhor quando descobrimos quem realmente somos. Somos frágeis. Não podemos construir nada. Se acharmos que somos invencíveis, se estivermos achando que estamos fortes, somos tolos. É assim que diz a Escritura sobre aquele que teve uma colheita grande, falou assim: eu vou derrubar os meus silos e vou enchê-los com essa colheita, porque eu vou ter para muito tempo. E o Senhor fala assim: louco, para que você está guardando tanta coisa? Se hoje eu te pedir a sua vida, para quem vai ficar isto? Se o Senhor pedir a minha vida hoje,
Será que eu joguei minha vida fora? Será que eu fiz até esse momento aquilo que realmente agrada ao Senhor? Se o Senhor pedir a sua vida, você está aí em paz com Ele, pronto para encontrar o Senhor, sabendo que você realmente contou com sabedoria os seus dias, viveu os seus dias com sabedoria? Moisés, já no final da sua caminhada, jornada, levando o povo, ele para e fala assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Que Deus possa confirmar a obra da sua mão, meu querido. Que Deus possa confirmar a obra dessa igreja. Que tudo que estivermos fazendo, no tempo que Deus nos deu, possamos fazer para a honra e glória dEle. Não deixe chegar lá na frente, para que você comece a desfrutar de cada segundo, de cada minuto. Comece a desfrutar hoje, nesse instante. E lembra, como diz, se nós continuarmos no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio sempre. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pensar um pouco sobre a nossa vida. Ó Senhor, aquietamos o nosso coração diante de Ti, diante dessa palavra, Deus, que nos faz pensarmos que somos realmente frágeis nessa terra. E a gente acha que é tão forte, Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Reclamamos tanto, ó Deus. Perdoa, Deus. Muitas vezes estamos levando uma vida, Senhor, tão sem sentido, porque não buscamos em Ti o que Tu queres para nós. Perdoa, Deus. Talvez, ó Deus, começamos a semana, Deus, sem razão. Perdoa, Senhor. Nos dê razão, nos dê sentido. Nos dê convicção. Nos dê sabedoria, Senhor. Não deixa, Senhor, jogarmos a nossa vida fora. Que a nossa vida, Senhor, possa impactuar para a eternidade. Que pessoas possam ser impactuadas através de nós com Teu Evangelho. Que os nossos familiares sejam abençoados, ó Deus, com a nossa vida. Que os nossos parentes, que os nossos amigos, que os nossos, Senhor, colegas, Pai amado, que de fato possamos redimir, Senhor, que possamos, Senhor, ter dias melhores diante de Ti. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Amém.